Olá amigos, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre essa quarentena. Estamos com o nosso amigo Dr. Janilson Teixeira, psicossomático, terapeuta holístico, nutricionista clínico, nosso amigo há mais de 30 anos. Vocês não estranhem se ele no meio da nossa conversa ele chamar de tia, porque é um sobrinho que me escolheu. Então, sou sua tia com muito carinho, com muito amor. Nós temos uma ligação, graças a Deus, muito forte. Janilson. Olá, queridos. Bom dia. Nós estamos aqui nessa live, hoje com prazer, de forma muito especial, trazendo a nossa querida tia que já foi apresentada, mas é sempre bom lembrar, nossa tia Maria Glória, ela que é advogada e está vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, além de economista, militante, uma mulher guerreira. Estamos aqui ao vivo, conto com vocês. Bom, inicialmente nós vamos falar sobre, porque o tema vocês já viram que é políticas públicas para o idoso. A Política Nacional do Idoso foi iniciada com a Lei 8.842 de 1994, objetivando os direitos sociais do idoso e criando condições para promover a integração do idoso na sociedade, com a participação efetiva nessa sociedade. Infelizmente, as políticas públicas para o idoso nunca passaram do papel. Isso é que é a verdade. Nós precisamos dizer que a situação está assim hoje, porque as políticas públicas para o idoso sempre passaram sempre no papel. No papel tem muita coisa, mas foram passando os dias. Veio o Estatuto do Idoso em 2003 e o Estatuto do Idoso já tem 17 anos. Com muita coisa, já melhorou um pouco depois do Estatuto do Idoso, melhorou, isso não resta a menor dúvida, mas ainda o idoso é aquele que é considerado no Brasil inteiro é considerado como se fosse uma peça descartável, que já não tem mais o que dá. E na verdade, nós idosos, e eu falo como idosa, nós idosos somos uma biblioteca ambulante, eu costumo dizer, porque há experiência a passar, há uma história de vida e de convivência com outros idosos, que são exemplos que nós temos, mas infelizmente isso não é levado a sério e muitas vezes o idoso é deixado assim do lado. O Estatuto do Idoso se melhorou e depois existem os CRAs, que realmente fazem um serviço muito bom dentro das medidas, das condições que lhes são dadas, né? Mas a OAB sempre, e é aqui em nome da OAB que eu estou falando, e agradecendo também ao nosso presidente da OAB, ao Dr. Inácio Kraus, agradecendo também à nossa presidente, doutora Lene Everson, que nos deu essa incumbência de falar com vocês e a confiança que eles nos depositaram. Então, feitos esses agradecimentos, nós temos que dizer que a OAB é uma instituição que sempre lutou para que essas leis fossem cumpridas. Mas essa luta tem sido assim muito grande há muito tempo desde o início. Tanto que foi criada a Comissão de Defesa do Direito dos Idosos. E essa comissão nós trabalhamos muito, nós não temos poder de polícia, mas nós temos sim estado junto aos idosos quando somos chamados e temos assim dado uma assistência, trabalhando diuturnamente, porque as ligações que nos chegam pedindo socorro não tem hora e nós não nos isentamos de acudir, de chegarmos juntos. Nós identificamos o problema e encaminhamos para os órgãos que podem tentar essa solução.
Então, é isso que a gente precisa dizer inicialmente. Doutor Janilson, já muito se decola, eu falo demais, vamos lá. Então, dando esse prosseguimento, eu faço hoje aqui o eixo saúde. E enquanto eixo saúde, gostaríamos de lembrar um pouco da imunidade, né? A imunidade, ela é importante e ela tem o seu início na nossa formação. Com o passar do envelhecer, nós vamos tendo os nossos órgãos deficitários, a exemplo dos hormônios e também, obviamente, da imunidade. Então, por que trabalhar a imunidade num contexto como esse? Porque estando sobre uma pandemia, que é diferente de uma endemia, o Covid ele acaba trabalhando ou afetando determinados grupos. A exemplo de grupos de idosos. Não é só para os idosos, é importante que se frise isso. Afinal de contas, as estatísticas atuais têm mostrado que público jovem, adulto e inclusive 2 recém-nascidos em maternidade aqui de Aracaju foi detectado positivo para a Covid. Mas é importante que a gente entenda que o idoso, do ponto de vista de saúde, ele sofre as suas alterações imunológicas. Por meio disso, ele passa a representar o grupo de risco, como outras doenças, a exemplo da diabetes, da hipertensão, da obesidade. Então, assim, não é uma doença para idosos, mas que os idosos, enquanto grupo de risco, precisa tomar esse cuidado. E quais são esses idosos que precisam tomar esse cuidado? São aqueles que têm alteração ainda mais de imunidade, as gripes, os resfriados, as alterações hormonais, as alterações imunológicas. Uma outra coisa muito importante é esse idoso, ele tem tomado a vacina. Eu faço sempre um alerta no meu consultório, nos meus serviços de palestra. Há a necessidade de tomar a vacina. Não existe vacina para o Covid ainda, mas existe a vacina para a gripe que imuniza para a gripe, o H1N1, a influenza, e dá uma resposta imunológica satisfatória. Porque muitas das doenças dos idosos vêm pela questão da pneumonia, dos gripes e resfriados mal curados. Então, é importante vermos o idoso do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista da saúde integral. Essa minha primeira fala, nesse momento, ele resgata a necessidade da imunidade, a necessidade de políticas efetivas de saúde para o idoso, de vermos o idoso não como alguém no fim de um ciclo escanteado, como muitas vezes a sociedade e familiares querem deixar, mas como alguém que deve ter os seus direitos preservados, como a doutora Glória sempre menciona, e nós, profissionais de saúde, né, estamos aqui para dar esse suporte, esse apoio. Então, nós precisamos também falar que os conselhos municipais, que tem já no interior, nós temos conselhos também, e o conselho estadual, eles também estão aptos a receberem esses idosos, a direcionarem esses idosos, porque é necessário que os idosos entendam a necessidade de procurar para se encontrar esses idosos. É preciso que eles se direcionem e eles nos procurem. Isso foi necessário. É bom a gente falar e entender que esse Covid-19 nós não tenhamos como inimigo, nós tenhamos como amigo, porque ele veio para nós fazermos uma reflexão de uma mudança de pensamento, de uma mudança de comportamento, que nós precisamos entender que o amor, que a fraternidade, que a compreensão entre todos os seres humanos é necessário. E nós não estávamos vendo isso. Então, o Covid foi um amigo também para os idosos, tem sido um amigo para os idosos. Por quê? Porque nesse instante os idosos estão sendo lembrados. Nesse instante se propaga muito o cuidado com os idosos. Então, o que nós vemos o que nós não concordamos muito é isolar o idoso. Isolar, não. Distanciamento, sim. Isolamento, nunca.
Porque o idoso precisa, nesse instante, de carinho, de um olhar, de uma palavra amiga, para que ele não se sinta essa pessoa que está tão excluída. E o que a gente vê é se dizer, fica em casa o idoso, e o idoso precisa ficar em casa. Nós precisamos ficar em casa. Na minha casa estamos cuidando disso. Mas que os filhos lembrem-se que os seus pais não podem sair de casa, seus netos não podem chegar bem perto, mas podem sim, com os devidos cuidados, com máscara, com álcool gel, deixando seu sapatinho lá fora, podem sim fazer visita aos seus pais, aos seus idosos, num olhar, não pode abraçar, mas pode levar uma palavra presencial, um olhar presencial, porque aí se diz, se faz pelo vídeo, uma conversa pelo vídeo, se faz sim, mas não é nunca sentir o calor da presença do seu ente querido. Então, essas pessoas que se utilizam hoje, infelizmente, do Covid-19 para deixar os seus idosos completamente isolados, e muitos desses isolados, mas deixam o curador tomando conta. Se o curador pode estar com o meu pai, com a minha mãe, por que eu não posso ir lá tomando os devidos cuidados? E isso é muito importante. Doutor Janilson, o que é que o senhor acha disso para a mente dos idosos que estão lá em isolamento? Olha, doutora Glória, eu tenho dito sempre nas palestras, nos atendimentos telepresenciais, que é de suma importância que a família ela assuma esse papel e essa responsabilidade nesse processo pandêmico que nós estamos vivendo. Por quê? Muitas vezes nós já falamos da imunidade do idoso, desse declínio da imunidade, dessa necessidade de maior acolhimento. O que acontece? Muitos familiares acabam não explicando o que está acontecendo para esse idoso, de uma forma didática e compreensível. Esse idoso passa a achar que é uma doença de velhos, para velhos. Inclusive existe, eu até queria que depois a doutora mencionasse, com respaldo jurídico, a ideia de alguns carros que têm brincado e têm rechaçado referente, olha, o carro que faz isso, que mata velhos e tudo mais. Então, com todo esse processo, fica caracterizado para o idoso, muitas vezes que não tem uma intelectualidade desenvolvida, um nível de cognição que seria a compreensão da situação, ele acaba muitas vezes achando ou somatizando esse processo. Então, assim, nessa segunda fala, eu gostaria muito de trazer uma reflexão para a família. O que é que a família tem feito com esses idosos? Apenas é um isolamento que tem sido feito? É um distanciamento fraterno, humanizado, respeitoso? Como os familiares têm orientado aos seus idosos? Acolhido e respeitado aos seus idosos? Nós, profissionais de saúde, temos feito o nosso papel. Precisamos contar com o apoio familiar. É uma visão sistêmica. O idoso, ele precisa ser apoiado na vertente da lucidez, da cognição, da compreensão, no tocante à saúde, no tocante às políticas públicas, no amparo da justiça. Então, assim, reiterando essa fala, doutor, eu acho muito pertinente uma pauta como essa, uma live como essa. Parabenizo o OAB, parabenizo a comissão, parabenizo a presidente, parabenizo toda essa comissão por estar trabalhando um público que muitas vezes fica relegado na sociedade, seja na política, seja na família. Porque pode esperar, porque pode deixar, né? Eu digo a você, enquanto profissional de saúde, enquanto alguém que tem idosos e teve na sua família, é preciso lançarmos um olhar de extrema fraternidade. O idoso ele é suscetível à depressão, ele é suscetível às crises de pânico, ele é suscetível à angústia, ele traz consigo no envelhecer a nostalgia, toda uma melancolia, e isso só a humanidade, a proximidade
fraterna consegue aquecer os corações desses idosos. Muito pertinente essa colocação, doutora, de muita valia. Responsabilizar e trazer essa reflexão para a família. Apenas deixar sobre os cuidados de cuidadores, dizendo que estamos protegendo até que ponto? Olha, tem idosos que têm queixado muito, que não têm visto há um tempo familiares, a exemplo de netos, bisnetos, sobre a desculpa de estarem sendo protegidos. É preciso rever essa situação. Vamos seguir as normas da OMS, seguir as diretrizes, isso aí é um fato. Preservá-los, o idoso enquanto grupo de risco, isso também é um fato. Mas não vamos esquecer da habilidade de amar. Como, num período de crise de pandemia, podemos ultrapassar esse limite e manter o nosso afeto e amor. Pois é, esses memes que muitas vezes são engraçados, que são feitos talvez sem más intenções, mas são memes preconceituosos. Memes que mandam que se enjaule o idoso para que ele não saia. Esse catavéio, como foi viralizou tanto nas redes sociais, que se achou tão engraçado. Esse catavéio é o nosso Dr. Janilson, tem inclusive um exemplo conversando conosco, de uma pessoa que acordou com pesadelos, e isso tem acontecido com vários idosos, por causa do catavéio. A esposa acordou, ele no meio da noite falando e gritando a ele, e quando acordou, ele foi dizendo, eles vêm me buscar, é o catavéio que vem me buscar. Gente, vamos parar com essas brincadeiras. Vamos parar com essas brincadeiras, porque um dia quem faz essa brincadeira será idoso também. Vamos pensar que ninguém quer morrer. Então, se ninguém quer morrer, vai chegar também a ser idoso. E o idoso precisa ser respeitado como aquele que já deu muito da sua vida. E aqui nós fazemos um alerta àqueles filhos de idosos que também têm seus filhos. Vamos dar exemplo a esses seus filhos do tratamento que vocês hoje dão aos seus pais. Porque um dia vocês também serão idosos e esses seus filhos farão com vocês aquilo que vocês estão fazendo com seus pais hoje. Então, eu falo assim, com muita felicidade, porque eu tenho netos, tenho bisnetos maravilhosos, que me respeitam, que me dão muito carinho, muito afeto e muito amor, e eu não estou só, eles estão comigo, com todo o cuidado que eles têm, se preservando, estamos todos juntos, sempre, estamos na mesma casa, estamos juntos, e eles sabem das minhas comorbidades, eles sabem que eu também tenho problemas, mas me dão essa atenção, porque quando a minha mãe faleceu, eu tenho hoje 3 netos, mas eu já tinha 2, mais ou menos com a idade crescida, e eles sabiam e viam como que eu cuidei da minha mãe. Então, esse cuidado da minha mãe me traz hoje esse retorno dos meus netos. Então, é assim que esses filhos hoje, que abandonam seus pais, que isolam e que deixam lá, eles vão ser tratados por esses seus filhos de outros, que são filhos deles hoje, da mesma maneira. E aí, é aquela coisa, é a lei do retorno. E essa lei do retorno, ela é implacável. Vamos observar que um dia o tempo vai chegar. Então, vamos acabar com essas memes. Não é nada engraçado, não é nada bonito. É simplesmente preconceito contra os idosos. Então, preconceito de qualquer sorte, ele não é bem-vindo. Hein, doutor Jânio? O senhor que é tão lutador, tão grande contra o preconceito em todos os níveis, o senhor sabe muito bem falar sobre isso. Eu tenho dito que o preconceito é um dos cânceres da sociedade. Há muitas formas de patologia. E aí a minha fala nesse momento, eu quero resgatar um pouco para vocês, queridos, aqui, a importância da nutrição nesse momento.
né? A gente falou da imunidade do idoso e que aí, obviamente, há um declínio dessa imunidade, por conta disso, essa vulnerabilidade e, obviamente, estando ele num grupo de risco, esse maior cuidado, zelo e atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, as diretrizes estaduais e municipais também. Mas quero também trazer para vocês aqui a fala no tocante à ciência da nutrição. Como é importante numa fase como essa e em todas as outras, para todas as faixas etárias. Mas estamos falando especificamente para o idoso. A necessidade da alimentação saudável, as frutas, as verduras, os legumes, as raízes, a necessidade da ingesta de água adequada, a necessidade da regulação do sono, a necessidade da atividade física. Muitas vezes nós temos observado idosos trocando o dia pela noite. Isso tem mudado o seu relógio biológico, alterado as suas rotinas. Então, assim, o meu apelo agora, enquanto nutricionista, né, enquanto profissional de saúde, é: vamos observar essa alimentação, a hidratação, o sono, a atividade física, a periodicidade desses medicamentos que estão se tomando. Vamos dar preferência aos alimentos que estejam aumentando e mantendo a imunidade. Não vamos esquecer do uso do banho do sol, que ele justamente fotossintetiza a vitamina D. São cuidados diários para com o idoso que aumenta a sua expectativa de vida. E nós temos, graças a Deus, uma expectativa de vida já aumentada no país, né, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, mas com esses cuidados, prevenção, a gente consegue manter essas comorbidades, essas patologias e essas doenças mais distantes. Relembro a importância da vacina. Você idoso, você familiar de idoso, que ainda não, por resistência do idoso, não fez uso da vacina, faça uso da vacina. Use periodicamente os medicamentos orientados pelo médico, especialmente pelo geriatra, pela equipe multidisciplinar. E não se abandone. Busque, você idoso, você família, está estimulando o seu idoso com ricas práticas, atividades. Mude a rotina de forma saudável, de forma criativa, de forma benfazeja. Eu queria também agradecer aqui à Universidade Tiradentes, né, o Glaucio Rondinelli, a Soraya, trazendo aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a Ana Patrícia Menezes, muito obrigada a todos os familiares, a todos os amigos, a todos os pacientes, a Clínica K1, a todos que estão juntos nessa live conosco, por acreditar na importância desse tema. Não é verdade, doutora? É sim, nós também queremos agradecer a doutora Ana Lúcia, nossa amiga querida, que é vice-presidente da OAB de Sergipe. Queremos agradecer a doutora Antonina Galotti, nossa amiga maravilhosa, nossa eterna mestra. Muito obrigada, Deus lhe abençoe. A doutora Cíntia Lavini, a doutora Isadora Brito, a Mai Antunes, a Érica Ramos, a Cleilde, que nos fez um lembrete aqui, que é o importante não deixar de tomar os seus medicamentos. Os idosos precisam continuar tomando os seus medicamentos, e isso é muito importante. E falando, já ligando, né, a história dos memes, do preconceito, nós precisamos falar também aqui, não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade, de falar sobre a violência contra a pessoa idosa, que sempre foi assim um ponto muito forte na nossa comissão, nesse combate à violência contra a pessoa idosa, que sempre existiu, que é muito alto o nível de violência. E violência contra a pessoa idosa não é só bater, violência psicológica, violência financeira, que é aquela que você toma o cartão, e nessa fase piorou muito, a gente sabe disso, porque por conta de que o idoso não pode sair, aí se pega o cartão do idoso e aí vai e se gasta o quanto quer, e no final, às vezes, nem os medicamentos são comprados para esse idoso. Então, essa violência, essa de enjaular o idoso para não sair, é uma violência
violência. Então, nós precisamos combater essa violência que tem aumentado muito nessa quarentena. Então, existe um aplicativo que já estão nas plataformas de quem tem Android, que é denúncias de violação de direitos humanos já disponível, que é ligar no Disque 100 e Disque 180, baixa esse aplicativo no Google Play, porque fica mais fácil, porque na verdade, se estão dentro de casa, muitas vezes, esse idoso não tem como telefonar para falar sobre essa violência, porque pedir socorro, porque aqueles que estão o violentando estão próximos. Então, baixar esse aplicativo através do Google Play e os 100 e 180 estão disponíveis para atender nesse período de confinamento. E outra coisa, além da própria vítima, é fundamental que a sociedade ela se conscientize, que os vizinhos, que alguém que tome conhecimento dessa violência, que também use e denuncie, porque se ele não denunciar, ele é simplesmente conivente com a violência. Então, tem vários telefones, vários números para que essa violência seja denunciada. Então, tem a DAGV, que é 3205-9400, o Disque 190, que é o telefone da polícia, Disque 100, Disque 180, que são a nível nacional, e garanto-lhes que eles atendem de imediato. Disque 100, Disque 180, nós já experimentamos, nós já testamos, e é questão de 30 segundos no máximo, eles estão atendendo, graças a Deus, porque não funcionava realmente. Muitas vezes se ligava, era horas, caía ali, não atendiam, mas desde o ano passado que a ministra Damares implantou esse sistema e nós testamos, numa entrevista que nós demos, testamos ao vivo e em menos de 30 segundos nós fomos atendidos. O telefone da OAB, que é o 3201-9100, telefone geral da OAB, que aí, chegando essa denúncia, é passada para nós da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, e nós vamos, muitas vezes, até o idoso e encaminhamos a situação para quem de direito. Né? Existe também o Ministério Público, que poderá ser acionado. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos, porque todos estão engajados, sim, nessa luta contra a violência. E entender que é um dever denunciar. É um dever. Não pode denunciar, não. Deve denunciar. Então, nós também precisamos falar sobre os programas que já estão em andamento. Mas eu vou deixar para depois o doutor Janilson complementar as suas informações. Nossa, essa live aqui tá bombando, viu, gente? Coisa boa, maravilhosa. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Bergson Rodrigues, a Ivani Santos, a Márcia Milete, Danilo Prado, a Catiane, nossa, todos vocês que estão participando, a Universidade Tiradentes, principalmente o curso de Direito, Nutrição, Psicologia, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, os órgãos correlatos, ONGs, é um prazer muito grande. E a nossa fala desse momento agora é referente às questões emocionais, psicológicas, porque passa o idoso. Olha, historicamente, nos períodos de pandemia e epidemia, a sociedade como um todo, ela fica muito confusa. Mudam-se os conceitos, mudam-se as rotinas, e não seria diferente para o público idoso. O que eu quero dizer com isso, fazendo viés com a psicologia e com a psicoterapia? No momento em que a sociedade se altera e mobiliza-se para o Covid, uma pandemia, né, e toma essa proporção mundial, o idoso ele fica muito mais suscetível, pelo isolamento, pelo distanciamento, à ansiedade, angústias, tristezas, depressões. É aquela sensação de que o tempo está acabando. É aquela sensação de que
já está num processo de, é doença para idoso. Volto a dizer, Covid não é doença para idosos. Existem outras pessoas que estão no grupo de risco. E todos no grupo de risco devem cuidar-se da mesma forma, com o mesmo cuidado. Agora, o idoso, o familiar do idoso, deve atentar a esses cuidados. Então, quando você vê aquele idoso muito quietinho, muito calado, muito introspectivo, com lembranças nostálgicas do passado, e aí eu estou falando de características, sinais e sintomas que os familiares devem estar atentos. É muito importante que vocês possam aproximar. Aqueles que estão fazendo por videochamada, aqueles que estão fazendo por telefone, aqueles que foram preparados ou prepararam os seus cuidadores, vamos multiplicar e mobilizar força-tarefa para que justamente esse idoso não fique suscetível, sensível ao que está acontecendo no mundo. Outra coisa muito importante que eu tenho visto é esse bombardeio de notícias. A mídia, as notícias, tudo isso é passado para o idoso sem uma decodificação, sem uma explicação. Porque na maioria das vezes, o adulto jovem, ele não tem a paciência pedagógica para orientar o idoso. Então, o que é que acontece? O idoso fica assoberbado de informações, muitas vezes não procedentes, com o receio natural da idade, com a angústia e tristeza natural que é peculiar à idade. E aí você pensa como é que fica a cabeça desse idoso. Eu trago uma outra reflexão para vocês. Cuidado no repasse da informação. Sejam pacientes e cautelosos ao passar informações aos idosos. Porque para o adulto jovem existe uma reação, para o idoso existe todo um receio. Nós temos idosos que estão praticamente confinados, amedrontados por excesso de informação. E aí eu pergunto, essa informação, ela não passa a ser tóxica e tão prejudicial? É preciso dosar a informação e trazer sempre a dose maior de acolhimento e de amor a esse idoso. Falar o que está acontecendo no mundo, como ele deve se proteger, como nós devemos nos proteger para proteger o idoso, do ponto de vista da saúde física e emocional. Mas respeitando os limites da compreensão e respeitando esse ser que já caminhou tanto, que já teve tantas histórias, tantas emoções, tantas angústias e tristezas. Por isso que eu acredito muito nessa comissão, acredito e gosto muito do trabalho de todos vocês, tia, por ser uma pessoa ativa, atuante, de olhar dinâmico e multifacetado. É preciso vermos o idoso como a Organização Mundial de Saúde preconiza a saúde. Olharmos pelo ponto de vista físico, emocional, mental, social, recreativo, cultural. É preciso darmos a esse idoso uma riqueza de vida. E talvez o Covid esteja nos convidando a perceber como nós estamos nos cuidando e como nós cuidamos de quem achamos que amamos. Essa é a pergunta que a gente passa para a senhora. Como é que a gente cuida? Então, é verdade. Eu gostei agora do que você frisou. Achamos que amamos. Porque uma coisa é você amar de verdade. E quem ama, cuida. E para você cuidar, é preciso que você se cuide com os cuidados, para ter os cuidados com os seus idosos. E assim, vamos bater na porta de algum idoso. Vocês que são mais jovens, que sabem que tem o idoso que mora só, ajude, faça essa caridade, porque a caridade, um gesto de caridade cria milhões de pecados, já disse Jesus Cristo. Então, vamos acender essa caridade dentro de nós. Vamos ajudar aquele idoso que não pode ir na farmácia comprar um remédio e saber se ele está necessitando. Faça uma ligação, mande uma mensagem, ligue para dar uma esperança, para dar um alento àquele idoso. Agora, eu quero também dirigir minhas palavras para os idosos. Os idosos também têm que ter a consciência de que eles têm que buscar se cuidarem. Porque a gente sabe que tem muitos idosos que não gostam de se cuidar,
que acham que não, isso aí não é para mim. Enquanto alguns ficam muito impressionados, é uma grande parte, mas nós sabemos também que tem parte de idosos que são teimosos. E são teimosos não é porque são idosos, não é porque estão com problema de saúde, é porque já eram teimosos antes e a idade aumentou essa teimosia. Então, para esses teimosos, eu dou aqui um conselho. Busque, se ame, busque se cuidar, faça seus exercícios em casa, não é preciso você sair, mas existem exercícios que vocês façam em casa. E aqui eu digo, é uma coisa de experiência própria. Como não estou podendo sair, faço meus exercícios. A internet, o YouTube está cheio de pessoas que estão se dedicando a passar esses exercícios para os idosos, para que eles não fiquem parados, porque parado ele não vai para frente, chegam mais dores. Nós que já somos, o corpo é uma máquina. O corpo humano é uma máquina. E como máquina, ele se desgasta. Se a máquina não tiver uma manutenção, ela enferruja e ela para. Então é assim que é o corpo humano. Nós precisamos nos cuidar. Eu tenho 73 anos, sou cheia também de muitas dores, de muita coisa que eu sinto, mas eu busco esses exercícios, busco ocupar minha mente, e a mente é a coisa melhor que a gente precisa cuidar. Tratar, buscar um trabalho, buscar ler um bom livro, ouvir uma boa música, ver bons filmes, buscar, eu não tenho paciência de ver um filme. Veja um filmezinho curto, veja uma palestrazinha curta, mas uma palestra que lhe enleve. E tem mais, vamos eliminar noticiários de TV na nossa faixa de idade. Para nós idosos, esses noticiários não têm nos feito bem. Então, iniciei vendo todos os noticiários, vendo quantos morreram, quantos foram tal, e de repente senti que eu estava entrando nessa vibe de também me passar mal. E eu não quis isso para mim. Então, me afastei, eliminei, vejo uma ou outra notícia, mas passa a ver bons filmes, passa a ver bons vídeos. Se você sabe pintar ou se não sabe, borre um quadro, pega uma costura, se é uma idosa que gosta de costurar, vai fazer aquele fuxico, que é uma costurinha que a gente chama, que faz as coxinhas de retalhos. Isso é muito bom. E o Dr. Janilson vai mostrar para vocês a necessidade dessa ocupação da mente. Porque mente vazia, a gente sabe que é a oficina do diabo. E o diabo não pode fazer morada nas nossas mentes. Eles têm que estar muito longe da gente. Porque na nossa mente tem que vir fé. Fé que é tudo. Esperança que é tudo. Porque nós podemos. Nós não somos velhos. Velho é aquilo que está no lixo. Nós somos experientes. Nós somos idosos com muita experiência. E ainda querendo viver muito mais. E vamos viver, dependendo muito de cada um de nós. Doutor Janilson. Perfeitamente, perfeitamente. A minha fala agora, ela contempla tudo que foi dito por doutora Glória, a minha tia querida, e ao mesmo tempo ela reforça no tocante à saúde ocupacional. Nós falamos da importância da nutrição do idoso, alimentação, atividade física, sono regular, manter a vacina em dia, os alimentos que aumentem a imunidade, perfeito. Então, nós fazendo isso, nós estamos cuidando do nosso físico, a parte física. A parte emocional, nós precisamos começar a monitorar com esses idosos e em consenso com os idosos, essa ideia desse excesso de informação, esse choque de conflitos, esse choque que amedronta. E o medo, ele angustia. A angústia, ela oprime. A opressão, junto com todos os outros sentimentos tóxicos, eles baixam a imunidade. A tristeza é a grande porta de acesso. Então eu diria para vocês, para você idoso, para você idosa, para vocês que cuidam de idosos, que têm familiares idosos,
vamos ocupar esse idoso de uma forma muito mais rica, muito mais salutar, muito mais produtiva. Vamos aproveitar do limão e fazermos a limonada. No exemplo popular, eu quero dizer, vamos potencializar esse tempo do idoso, né? Não vamos deixá-lo escanteado, longe das nossas conversas e diálogos. Isso ocorre muito e é um dos motivos de uma crescente depressão para os idosos. No segundo passo, não vamos deixar esse idoso que, ele está alimentado, hidratado, cuidado, medicado, mas ele está quietinho no canto. Esse quietinho no canto pode ser uma solidão, pode ser um abandono em meio a muitos familiares. Porque muitas vezes é comum no idoso ele se sentir só e ilhado, ainda que muito próximo de muitas pessoas. Então vamos trazer esse idoso para essa realidade que a doutora Glória sugeriu muito bem, de forma muito oportuna. As atividades artísticas, potencializar o tempo. Vovó, tia, tio, acordou, já comeu, já hidratou, vamos tomar banho de sol, vamos fazer uma caminhada, vamos caminhar em casa, vamos movimentar o intelecto, gosta de caça-palavras, faz crochê, faz tricô, faz bordado, faz pintura, vamos escutar que música, vamos assistir que filme. Para os idosos que ainda têm a acuidade visual e conseguem ler, vamos ler que livro, vamos assistir que filme, vamos assistir que série, vamos interagir. Isso é empreender o tempo, mais que enclausurar idosos em nome de um cuidado, é amar idosos, potencializando o tempo, potencializar o tempo do idoso, amar devidamente o idoso com gestos, com ações, com atitudes. Cadê o telefonema? Cadê a mensagem? Cadê a lembrança? Cadê o carinho? Né? Tudo isso é uma rede, que nós chamamos de uma rede ou teia de acolhimento, que acolhe aquele idoso. Vamos deixar aquele idoso que é muito informado e muito fissurado na televisão, olha, vovó, tia, tio, vamos centrar, vamos focar, filtrar essas informações para não gerar neles angústia. Porque muitos idosos têm hipertensão, muitos idosos têm problemas hormonais e tudo isso sofre alteração mediante o conflito, esse choque de informações, esse bombardeio, né, em que passa o nosso país e o nosso mundo. Então a nossa fala aqui agora é trazendo essa ideia da ocupação produtiva. E eu quero agradecer muito a Matheus Silva, a Vanderlei Correia, a Mirinha, né, do Conselho Regional de Serviço Social, a Beatriz, né, a todos que estão participando aqui, gente, aos conselhos, aos amigos, às comissões, às ONGs, aos pacientes, a todos que têm entendido o objetivo dessa live, né? Além das políticas públicas, refletir o que estamos fazendo pelo nosso idoso. Além desse, porque tem pessoas que estão encarcerando idosos em nome de uma proteção. Eu queria até que a doutora depois mencionasse isso. Encarcera, veda esse idoso em nome de uma proteção, mas não dá o subsídio físico, nutricional, emocional, mental, familiar, social, afetivo. Como é que fica isso do ponto de vista da justiça? Isso é uma violência, né? Esse é um tipo de violência que precisa ser combatido. E quando você fala em acolhimento, nós precisamos dizer que foi lançado o projeto Brasil Acolhedor, que a iniciativa é fruto da união do governo federal e da sociedade civil para promover ações de apoio à população mais vulnerável diante do enfrentamento do coronavírus, fortalecendo instituições sem fins lucrativos que atuem como trabalho voluntário. Então, até nisso a gente tem que entender que o Covid é um amigo, o Covid não é um inimigo, que fez com que todos lembrassem. E ele tem sido, esse lançamento uma união do governo federal com a sociedade civil. O programa Pátria Voluntária, em parceria com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a Secretaria do Governo, ele estará à frente dessa iniciativa na esfera do poder público. Já a plataforma
Transforma Brasil, enquanto sociedade civil, atuará nas iniciativas do voluntariado. É para atender organizações, as ILPs, que são necessitadas, e aqui a gente precisa lembrar daqueles que deixam seus idosos lá nas ILPs, que se entenda que são as casas de acolhimento, os antigos asilos, que hoje a gente não chama mais de asilo, mas chama de lar de acolhimento. Então, que eles deixam ele lá e também não procuram nem saber, não procuram fazer uma visita. Mas estamos todos unidos. E este programa, a Pátria Voluntária, veio mostrar que governo e sociedade civil unidos, eles podem fazer muito. E já estão cadastrando as organizações que podem ser feitas. Esse cadastramento pode ser feito na página transformabrasil.com.br e na plataforma patriavoluntaria.org. Então, que essas ILPIs se cadastrem, porque há essa que é muito interessante. O brasileiro é aquele que trabalha muito, que gosta de futebol, que gosta de carnaval, que gosta de brincar, mas nesse momento nós somos um povo muito fraterno. Nós somos um povo que se une muito para fazer esse trabalho de doações e de ajuda àqueles que necessitam. Então, o que é que nós estamos vendo? Um Brasil unido, a sociedade civil unida, doando, fazendo doações, empresários fazendo doações. E aí, eu digo mais uma vez, o Covid veio como um recado para dizer: todos precisamos de união, precisamos de amor. E aí, aqueles que têm mais, nós estamos vendo doar àqueles que têm menos. Então, juntos, o governo federal, que está também incluído dessa vontade de ajuda aos necessitados. Aqui também queremos fazer um agradecimento à ministra Damares, que tem trabalhado fortemente por todos os vulneráveis, mas como nós estamos falando aqui de idosos, os idosos têm sido também um foco da ministra, e temos também que saber que junto a isso a sociedade civil está trabalhando muitíssimo para ajudar a todos aqueles que necessitam. Então é nesse momento de necessidade que a gente vê que os principais grupos atendidos, que são atendidos, são aquelas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, as pessoas idosas que estão nas ILPIs, que os conselhos municipais, conselho estadual, também tenham esse olhar de ver quanto é necessário ter o levantamento de todas essas ILPIs em todo o estado, em todos os municípios, e incentivarem essas ILPIs a se cadastrarem para receber esses benefícios. Então, nós estamos muito assim, trabalhando juntos, contando sempre com a ajuda daqueles que podem ajudar. E aqui recebemos a doutora Aida Campos. Precisamos lembrar que a OAB, ela trabalha não só para aqueles idosos, nós da Comissão de Defesa do Direito dos Idosos, trabalhamos para o público externo, mas a OAB tem a Comissão Sênior, que trabalha muito pelo advogado também idoso, pelo advogado que também necessita de atenção. E estamos aqui, doutora Aida Campos, que faz parte dessa comissão, nossa amiga querida, que Deus lhe abençoe. Ela nos manda um recado: estamos disponíveis para ajudar. Como é bom a gente contar com pessoas desse naipe, pessoas que têm um coração muito aberto para ajuda. Muito obrigada, doutora Aida Campos. Mas vamos ainda ver que nós precisamos dessa união, precisamos estar juntos, mas volto a dizer, idosos, também ajudem. Ajudem aos seus familiares que muitas vezes estão lhe dando amor, estão preocupados com vocês, mas muitas vezes vocês também dificultam. Vamos ser sinceros, dificultam também. Nós não vamos aqui só atirar pedras no jovem,
nos familiares que não cuidam, que não olham, que não dão amor. Mas nós precisamos também falar diretamente a esses idosos que muitas vezes dificultam esse afeto, esse amor que os seus familiares lhe dedicam. Vamos repensar, refletir neste momento. Não pensar que a morte está chegando, porque ninguém sabe. E por falar em morte, nós queremos falar aqui sobre aquela escolha entre, num momento de guerra, num momento desse, se escolher entre deixar o idoso morrer e salvar aqueles que são mais jovens. Essa é uma escolha que eticamente não concordo, espiritualmente não concordo, porque só Deus sabe o momento certo de cada um partir dessa vida para o plano superior, para o plano espiritual. Mas infelizmente é isso que é ensinado em todas as universidades, no mundo inteiro. São essas medidas que são ensinadas, que são praticadas. E na própria Constituição nossa, no artigo 227, nós vamos encontrar, porque nós temos o Estatuto do Idoso que fala em prioridade absoluta para o idoso. Mas temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que fala em prioridade para a criança, para o adolescente, e aí se encontra também o jovem. Então, nós temos na nossa própria legislação, na nossa própria Constituição, o artigo 27, que diz que é dever da família, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e por aí vai. Na própria Constituição, ela não lembrou de colocar essa prioridade também para o idoso. Então, que nós tenhamos esses cuidados, porque infelizmente, no momento de decisão, a decisão, quem vai embora é o idoso. É muito triste, e aí eu penso muito na hora de um médico decidir quem fica e quem vai. E daí a gente vê tanto médico com depressão, tantas pessoas precisando de cuidados na medicina, na área médica, porque tem essa obrigatoriedade de tomar essas decisões. Doutor Janilson. É verdade, são critérios que são passados mundialmente e é nesse momento que a gente percebe o quanto que o emocional de uma equipe de saúde ela entra em ação, né? Mas é muito importante que a gente possa sempre avaliar um ponto que a doutora Glória falou e eu achei muito pertinente, é que os idosos também não relutem. E agora o meu recado vai para você, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, todos, né? Que vocês possam multiplicar. Não vamos também resistir aos cuidados. Prevenir é importante. Enquanto grupo de risco, segundo a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, as diretrizes estaduais e também da capital nossa. Segundo ponto, é fundamental que nessa força-tarefa do cuidar do o idoso se permita ser cuidado e a família tenha. A família, os cuidadores e todos aqueles que fazem a teia de cuidados tenha essa devida responsabilidade e consciência do que é cuidar. Cuidar é amar. Amar é servir. Então isso é muito importante que a gente possa ressaltar. Quero também dizer, nas nossas considerações finais aqui, a importância, mais uma vez, da nutrição, a importância da imunidade, a importância da vacina, a importância de mantermos o equilíbrio em meio à pandemia, entender de uma forma mais ampla e mais holística o que é essa pandemia, o que ela quer nos trazer para a humanidade, né? A humanidade pediu tanto tempo para tanta coisa e agora nós temos que ter um tempo forçado para muitas coisas. Então, possamos aprender nesse processo pandêmico, aprender a nos reinventar, aprender a trabalhar os nossos medos. E medo não ficou só para idoso, ficou para todo mundo. Aprendermos a trabalhar os nossos medos,
ressignificar as nossas ações, as nossas rotinas, as nossas atitudes, as nossas formas de pensar e ver o outro. Entender que o outro é uma extensão nossa. Perceber que nós precisamos do planeta, muito mais do que o planeta da gente. Porque só bastou parar muitas coisas. Do ponto de vista da natureza, a natureza deu a sua resposta muito rápida. Então, cabe a nós, seres humanos, agora darmos a resposta humana, sábia, prudente, amadurecida. A você que tem idoso na família, a você que é idoso, né? Eu reconsidero todos os cuidados que aqui foram mencionados. Os físicos, os emocionais, os mentais, né? E, sobretudo, não percamos a fé, independente do credo religioso. A fé, do ponto de vista da ciência, aumenta a imunidade. Aumentando a imunidade, a gente aumenta as substâncias endorfínicas de bem-estar. E aumentando esse bem-estar, nós conseguimos criar uma psicosfera em torno de nós, de mais saúde e de mais luz. Eu agradeço a comissão, eu agradeço a doutora Glória, minha querida tia, a todos que participaram da live aqui, o Di Cacimbas, o Marcel, a Caroline, a Lana Grana, a todas as instituições, pessoas, sociedade civil, a todos os órgãos. O meu esperançar que essa pandemia passe e que nos tornemos seres humanos melhores. Um grande e fraterno abraço. Nas nossas considerações finais, eu quero endossar todas as palavras do meu querido sobrinho, que é isso aí que nós precisamos fazer realmente. E agradecer a todos que participaram, a todos aqueles que nos ajudaram, que nos incentivaram para essa live, inclusive nos acalmando. Nosso coração estava palpitando bastante. Agradecer ao AB, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, porque nos deu essa oportunidade. E dizer a vocês, nos procurem. Procurem que nós estaremos sempre ao seu lado. A OAB é uma instituição que zela por todos aqueles que estão sempre necessitados. Estamos do lado de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que a fé e a esperança continuem morando no coração de todos. Muito obrigada.